Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 109 e vamos tratar do inciso 9º, do inciso 10 e do inciso 11, importante artigo da Constituição que trata da competência dos juízes federais. Essa aula é a aula de parte número 5. Temos outras aulas anteriores e eu sugiro que você venha assistindo em sequência. O artigo 109 ele é importante porque ele vai destacar o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur ou exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. E o inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas. Importante saber, muito cobrado em prova, o inciso 9º, de forma prática e fácil, tratando aqui da esfera constitucional, nós vamos ver a competência da Justiça Federal, dos juízes federais, propriamente ditos, para os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um estado para outro. A aeronave decola de São Paulo, com destino a Rio de Janeiro, e acontece ali o delito, um homicídio, por exemplo. Qual será a justiça competente para julgar a referida causa? Muito simples, a Justiça Federal. Os juízes federais serão competentes, ressalvada a competência da Justiça Militar. Uma aeronave militar, competência da Justiça Militar. Por ser especializada, a Justiça Militar atrai a competência. Ah, professor, e nesse exemplo que o senhor deu, o que nós teremos então? São Paulo será competente ou Rio de Janeiro? Muito simples. O artigo 90 do nosso Código de Processo Penal, ele vai nos informar o seguinte: os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Você terá que observar muito bem o artigo 90 do Código de Processo Penal e estudá-lo, porque também é cobrado em prova. Mas não é a nossa temática. A nossa temática é trazer a Constituição de uma forma simples e objetiva para a maioria dos concursos públicos. Bem verdade que a gente sempre, quando pode, traz algo a mais, alguma informação. Já te direcionei para o artigo 90 do CPP. A partir daí, fica com você. Voltamos aqui para o artigo 109, agora o inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. A execução de carta rogatória após o exequatur ou exequatur e de sentença estrangeira após a homologação. Peraí. Para um pouquinho. Vamos dividir o inciso 10. E quando a gente divide o inciso 10, a gente entende melhor. Mas, primeiro, é importante lembrar da aula do artigo 105, inciso 1º, a linha I. Nós tratamos da competência do Superior Tribunal de Justiça. Você tem que fazer a remissão para que você não caia em pegadinhas de prova. Nós até tratamos muito bem quando falamos da aula do artigo 105, inciso 1º, a linha I. Nós falamos sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente, uma competência originária, para homologação de sentenças estrangeiras e também a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Explicamos bem os pontos para que não houvessem dúvidas. E vimos o seguinte, que a homologação de decisão estrangeira cabe ao STJ. A homologação é um processo necessário para que a sentença proferida no exterior ou qualquer ato não judicial que, pela lei brasileira, tenha natureza de sentença, possa produzir efeitos no Brasil. Simples. Regulado no artigo 960 e 961 do Código de Processo Civil. E você vai ver o seguinte: no 960 do Código de Processo Civil, a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira
salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. 961, que é o nosso foco. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão de exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Então, para que a decisão estrangeira ela tenha eficácia no Brasil, é de competência do STJ a homologação ou a concessão de exequatur, para que elas possam ser executadas no Brasil. Exequatur nós vimos, né? De origem latina, a expressão ao pé da letra significa execute-se, cumpra-se. O exequatur será o documento autorizador para o cumprimento de cartas rogatórias no Brasil, elaborado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça para que validamente determine diligências ou atos processuais requisitados pelas autoridades alienígenas para que possam ser executados na jurisdição do juiz competente, no nosso caso, o juiz federal. Uma vez concedido o exequatur, a carta rogatória será remetida ao juiz federal do Estado para ser cumprida e, depois disso, devolvida ao Superior Tribunal de Justiça para que seja remetida ao país de origem. Ok? Então, grifa no seu material, faça a respectiva remissão com o artigo 105, inciso 1º. Somente após a homologação do STJ é que você pode requerer a execução de sentença estrangeira e também de carta rogatória somente após o exequatur. Ok? Perfeito. Isso cai em prova. Então, não deixe de fazer a remissão, a anotação no seu material. Na parte primeira do inciso 10, nós temos os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. É óbvio que seria uma competência dos juízes federais. Na verdade, quem cuida das fronteiras? A Polícia Federal, não é verdade? Então, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro é de competência dos juízes federais processar e julgar. E na parte final do inciso nós temos as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Nós vimos, e eu faço um apontamento importante, não deixe de aprender sobre naturalização, não deixe de aprender sobre brasileiros natos, não deixe de aprender o artigo 12, parágrafo 3º, não deixe, porque são questões de prova. Veja, apenas uma palhinha do que nós já deixamos e está disponível para você no canal. Artigo 12, inciso 2º. Olha só que quadro legal. Naturalização. No artigo 12, inciso 2º, a linha A, nós temos a naturalização ordinária. Você sabia disso? Você sabia que ela é um ato discricionário? Você sabia que ela não gera direito subjetivo? E nós temos, no artigo 12, inciso 2º, a linha B, a naturalização extraordinária. E você sabia que ela é um ato vinculado e que ela gera direito subjetivo? Então, é só uma palhinha do que está disponível para você. Não perca, assista às aulas do canal, compartilhe o conhecimento, está disponível para você de forma gratuita. Bom, e o inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas, também será de competência dos juízes federais processar e julgar. Obviamente, lá no artigo 20, nós vimos, são bens da União. O quê? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. No artigo 22, competência privativa à União legislar. Competência privativa à União legislar. Isso nos lembra o quê? Capacete de PM, inciso 1º, inciso 2º. A gente até lembra, não é verdade, do capacete de PM. Difícil é lembrar quais são os temas ali envolvidos. Pois bem, no inciso 13, nacionalidade, cidadania, naturalização, compete à União legislar. Populações indígenas, no inciso 14 e 15, emigração e imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiros. Então, obviamente que todas as competências que nós tratamos no artigo 109, inciso 9, 10 e 11, tem que ser, obviamente, da Justiça Federal como um todo e de forma particular dos juízes federais. Pois bem, na próxima aula vamos continuar falando sobre as competências dos juízes federais, mas vamos estar já no parágrafo 1º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.